Muito bem, vamos lá. Debate. Miorim versus o Weller Gonçalves. É o cara que fala de sindicato, né? Estão falando aí sobre a economia brasileira. Mais uma vez, vamos pegar aqui no meio e vamos ver o que vai dar. No modo freestyle, simbora. Conta de um acordo coletivo engessado. Os acordos coletivos engessaram essa diversidade. Tanto que você vê, eu consigo citar vários exemplos de casos nos Estados Unidos, eu consigo citar no Brasil. Por quê? Porque isso é como seria se os sindicatos tivessem menos força compulsória. Tá, acaba com os sindicatos hoje no Brasil. Aí o trabalhador, de forma individual, pode fazer isso? Mas quem falou de acabar com o sindicato? Mas mesmo nos Estados Unidos, isso que você está falando não existe. Ter potencial compulsório, foi o que eu disse. Vamos lá, a reforma trabalhista no ano de 2017 acabou com a ultratividade da norma coletiva. É que, claro, eu vou responder aqui a sua pergunta, mas vamos debater o que é uma convenção coletiva, o que é um acordo coletivo. É que você disse aqui, você tem uma editora, você emprega 20 trabalhadores, você já precisou de um acordo ou de uma convenção coletiva? Talvez não, por isso que você fala assim. Não, mas o problema é o seguinte, o que eu relatei pra você? Relatei pra você que a gente tem um cenário nos Estados Unidos, e também é o caso na Inglaterra. A gente tem nesses dois países um mercado de trabalho muito mais diverso. Por que ele é muito mais diverso? Porque a compulsoriedade dessas medidas coletivas é muito menor. Como assim um mercado de trabalho mais diverso? O que é um mercado de trabalho diverso? Agora eu fiquei curioso. Como os sindicatos lá têm uma força compulsória menor, não necessariamente uma organização pior. Eu não acho que você acha que os sindicatos lá estão trabalhando contra o trabalhador. Eu não acho que você acha que os sindicalistas lá são maus. Não é isso. É que a forma como o Estado atua nesse caso é que, se eu quiser... Ó o chat. Mercado de trabalho diverso. Casa das primas. Mas isso tem do canto do mundo, pô. Negociar com o trabalhador algo que é abaixo da condição do acordo coletivo, eu vou negociar. E aí depois eu vou colocar ele no pau, usando as condições do acordo coletivo, sem poder reduzir efetivamente as minhas condições. Lá é contrato de trabalho que existe. Então, mas os trabalhadores das montadoras fizeram uma greve há mais ou menos um ano atrás nos Estados Unidos, paralisou a General Motors, paralisou a Ford. Então, lá existe, não é acordo coletivo, não é a convenção coletiva igual no Brasil, mas lá sim existem os contratos que é negociado pelos sindicatos com as empresas que protegem os trabalhos naquela contratação pelo período que for. Isso respeita a noção de que nós somos diferentes. Ou seja, que existe... Isso respeita a noção de que nós somos diferentes, mas está sendo negociado coletivamente, ô querido? Existem indivíduos com alto poder de barganha. Então o sindicato, quando entra para ajudar a negociação... Que indivíduo é esse que tem alto poder de barganha? Ele reconhece, pô, esse indivíduo aqui tem um alto poder de barganha. Por quê? Porque ele tem uma especialização específica. Isso é individual, o sindicato negocia de forma coletiva. Mas é isso que eu estou explicando. Mas essa é a diferença, meu amigo. Lá o sindicato, ele negocia de forma coletiva. Sim. Aqui também. Ele faz grandes tratados, só que a diferença é, nos contratos de trabalho, quando ele negocia alguma coisa em uma determinada direção, por exemplo, você vai perder um dia de trabalho. Você vai ter que trabalhar sábado. Em compensação, eu vou aumentar a sua compensação. Se no acordo coletivo aqui no Brasil estava determinado que você ia trabalhar de segunda a sexta, você pode depois meter o pau em mim, meter o pau no empregador em virtude disso. Você não pode contratar abaixo das condições do acordo coletivo. Isso é um fato. Sim. Eu estou mentindo. Então essa é a questão. Nos Estados Unidos você pode. Se você acertou contratualmente, inclusive é por isso que o sindicato participa muitas vezes desse processo, se você acertou contratualmente, você tem uma barganha e você está interessado em fazer essa barganha individualmente, você pode. Aqui no Brasil... Barganha ou se fuder? Não. Tem uma coisa coletiva, mas se você quiser se fuder, você pode. Você não tem esse exemplo. É verdade, você não tem. Mas você não tem esses exemplos porque você primeiro proibiu compulsoriamente que você tivesse esses exemplos, que você tivesse essa diversidade no modelo de contratação e... Diversidade? Precarização agora é diversidade? Porra! Depois que você passou efetivamente a ter um cenário homogêneo. Depois que os sindicatos o trabalhador passou a depender do sindicato. Lá, o sindicato é uma das forças de atuação. Ele não é o centro da vida do trabalho desse indivíduo. Essa é a diferença fundamental. Miorim, você fala de um jeito como se todos os sindicatos no Brasil fossem revolucionários, que foi parte do que eu coloquei aqui no começo da minha conversa. A maioria dos sindicatos hoje no Brasil são extensão do RH da empresa. Exatamente. Essa que é a realidade. Então precisa dar uma estudada no que é o movimento sindical
sindical brasileiro que existe hoje. Agora, já ficou claro aqui, desde o começo do debate, que você defende empresário e eu defendo trabalhador. Isso é importante, inclusive, para o desenvolvimento aqui do nosso debate. Calma. Atenção, chat, que o homem chegou, foi... Rapaz, pera aí, calma! E o Pix? Nada ainda? Ele chegou pro Miorim e falou, Miorim! Breaking News, CNN. Meu amigo, o nome disso é nocaute. Você sempre vai estar defendendo um empresário capitalista e eu vou estar sempre do lado do trabalhador. Tem uma grande diferença ideológica aqui colocada. Porque da forma como você coloca, quem tá vendo a entrevista aí, eu sou trabalhador, então se não tiver o sindicato, eu consigo de forma individual negociar com o meu patrão. Não consegue. Não consegue. O trabalhador hoje no Brasil não tem nenhuma liberdade. A ditadura militar acabou, mas hoje existe uma ditadura burguesa. O trabalhador, ele precisa sim do seu sindicato para fazer uma negociação coletiva. O que você está colocando é o que foi vendido hoje com os motoristas de aplicativo. Você não é trabalhador, você não é assalariado, você é um empreendedor, que foi isso que foi colocado na cabeça das pessoas e o debate individualista, o debate da meritocracia. Meu amigo, né, aqui na empresa que eu trabalhei, eu tirei férias de 2 funcionários um no rabo do outro, eu fazia funções de 3 funcionários no rabo do outro, eu dirigi os programas. Aí um dia eu cheguei pro chefe e falei assim, chefe, tô trabalhando muito, eu achei que eu queria um aumento. Ele virou pra mim e falou assim, tá fazendo é corpo mole, meu irmão. Eu senti vontade de jogar na cadeira dele, mas não fiz isso. Isso aí é negociar com o patrão, irmão. Não existe negociar com o patrão. Negociar com o patrão é basicamente assim, você quer passar fome ou não quer passar fome? Você fez aqui uma pergunta também que é parte desse debate que a gente está colocando, que uma pergunta muito boa. E você falou aqui mais uma vez, você chegou até a falar de demissão do líder do sindicato que hoje a lei protege. Tem que proteger, Miorini. Eu sou trabalhador da Johnson Controls Hitachi. Se eu não tivesse estabilidade no emprego, você acha que eu poderia estar aqui falando das empresas da forma que eu falo? Não, eu teria sido demitido. Com toda certeza. Então, a estabilidade no emprego para o dirigente sindical, isso é uma conquista importante. Se o líder sindical, o diretor do sindicato, ele não tiver estabilidade no emprego, como que ele vai bater de frente com o patrão? Parte do debate que você colocou aqui como se fosse muito simples. Eu sou trabalhador da GM, eu vou peitar o meu chefe. Eu sou trabalhador do McDonald's, eu vou pedir melhores condições de trabalho, eu vou pedir... Meu amigo, empresa que tem mais de 50 funcionários, o funcionário nem vê o chefe. De um aumento. Eu sou trabalhador do Habib's, eu sou trabalhador da Casas Bahia. A vida não funciona assim, a realidade concreta da vida do trabalhador, porque a gente é educado para ser um robô do sistema. Você tem que ganhar pouco. Sempre existiu pobre e rico porque a vida é assim. Agora, você de forma individual, a meritocracia, você tem que crescer na vida. Então, para de reclamar, vai trabalhar e vai estudar. É isso que é colocado na cabeça das pessoas. Agora, diante aqui da sua pergunta, né? Você falou da compulsoriedade. Eu falei aqui sobre o imposto sindical, a posição que nós tínhamos. Nós achamos que os trabalhadores devem contribuir para o sindicato de forma voluntária. E aí é todo um poder de convencimento que o dirigente sindical ele tem que fazer para que o trabalhador ele seja sócio do sindicato para ele contribuir. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região tem orgulho. Nós não recebemos nenhum centavo do patrão, nós não temos nenhum centavo do governo. A prova aí com o imposto sindical que a gente não ficava com o dinheiro. Quando tinha liminar, não descontava. Quando passou a descontar, a gente devolvia o dinheiro para os associados. E como que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região sobrevive? Temos 32 mil metalúrgicos na nossa base. Nós sobrevivemos com o dinheiro do associado. Agora, em relação a essa pergunta que você fez, aí eu gostaria que você falasse. Você acha que o dirigente sindical ele não precisa de uma lei para proteger, para ter estabilidade no emprego? Em que mundo que nós vivemos? Como que funciona a realidade dentro da fábrica? Como que funciona a exploração capitalista? Então, o dirigente sindical, o Weller Gonçalves, eu tenho estabilidade até o término do meu mandato e mais um ano depois que o mandato termina. Esta estabilidade é uma conquista para o movimento sindical. E eu preciso dessa estabilidade para mim poder vir aqui num podcast como esse e falar a realidade para a classe trabalhadora, para enfrentar grandes empresas e denunciar o sistema capitalista. Se
Se eu não tivesse estabilidade no emprego, meu chefe vê eu aqui falando mal da empresa, o que ia acontecer? Ele ia me demitir. Meu amigo, o chefe fica puto porque tu dá like no Lula, porra. Não. Aí todo mundo trabalha aqui. Você que trabalha aqui. Se o teu chefe vê tu dando like no Lula, já fica... Como assim você não gosta do mito? Não é verdade? Porra, tá de sacanagem. Então eu gostaria que você falasse, você é a favor que o dirigente sindical ele não tenha a estabilidade no emprego para ele poder ser o líder sindical, o representante da sua categoria? Você acha que existe toda essa liberdade? Porque você falou aí em relação à questão individual, que pode ser um acordo mais favorável do que é um acordo coletivo do sindicato, e aí você fala que no Brasil isso não pode acontecer por conta do atual modelo do sindicalismo que existe. Agora, você deu aí alguns exemplos, citou os Estados Unidos, citou a Inglaterra. Agora, eu acho que é importante a gente trazer esse debate, como a gente está falando de como melhorar a economia do país, para a terra. E agora deu ruim. Porque funciona assim, gente. O defensor do patrão, ele não consegue ficar no Brasil, ele precisa ir para os Estados Unidos. Se você tirar Estados Unidos do escopo do debate, acabou o debate. Acabou o negócio. Para a realidade objetiva hoje da classe trabalhadora brasileira e dar exemplos concretos em relação a isso. Sim, mas nós não estamos nos Estados Unidos, Miorinho. Vamos falar da realidade do trabalho. Caralho, força de expressão, Miorinho. Trabalhador brasileiro. É isso que eu tô... Veja só, quando eu trago um exemplo de fora, evidentemente que eu estou tentando me referir a medidas que poderiam ser tomadas aqui para que a nossa economia parecesse mais com vantagens das economias de fora. É bem justo nesse sentido. Eu não estou indo para outro lugar. Eu até evito fazer esse tipo de argumento empirista. Eu geralmente fujo desses argumentos empiristas porque eu considero que eles são uma tentativa de gerir o Estado. Não é a minha intenção. Mas como eu sabia que você ia querer fazer um debate mais pragmático aqui, eu desci a esse terreno, a gente pode fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você ficará ofendido se eu Não, mas responde. Você acha que eu devo ter estabilidade no emprego ou não? Porque foi a pergunta que você me fez. Eu vou responder exatamente isso agora. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Aí, ó, a gente aqui, ó, nós somos, como é que é a palavra? Nós somos analistas de debate. Nós analisamos debate aqui. Somos especialistas em debate. Todo mundo aqui nesse chat é especialista em debate. E a gente tem uma percepção de que o Miorim, diante da pressão, ele faz esse joguinho de não, eu vou te fazer uma pergunta. Ele mete outra pergunta, tá ligado? Do meu ponto de vista aqui, eu só quero saber, você vai se sentir incomodado se eu usar você mesmo como exemplo? Eu tô perguntando isso porque senão eu... Fica à vontade. Eu não quero lhe ofender aqui. Não, fica mas tranquilo, talvez pode falar. O que eu diga seja ofensivo. Não, fica à vontade. Se você tivesse a possibilidade de ser demitido tomando certas decisões, como por exemplo, você falou aqui no podcast, eu assisti seu podcast inclusive em live, então tem gente que está assistindo seu podcast. Você disse que você foi contra que a empresa fosse vendida para a Arábia Saudita. Quando você foi contra, inclusive você falou que foram 3 tentativas de comprar a empresa. E nas 3 você foi contra. Sim, pro capital estrangeiro, sim. E aí você contou, ao longo da entrevista, que houveram vários layoffs. Ou seja, várias e várias vezes as pessoas foram demitidas. Não, layoff não é demissão, é suspensão temporária do contrato de trabalho. É bem diferente. Mas, evidentemente, todas elas serão demitidas. Você, inclusive, disse que isso vai acontecer. Não. Pelo contrário, o layoff foi para garantir os empregos. Os trabalhadores tinham sido demitidos. Fruto do layoff, cancelou as demissões. Os trabalhadores se mantêm até hoje. Eu lembro bem da entrevista. Sim. Você disse com toda certeza que, mantida a situação, infelizmente, eles serão os primeiros a estarem na beira da rua. Eles são... Não. Porra, mantida a situação, mano. Os que mais risco. Foi? Não. O que você disse, então? Davi Braz, não, me desculpe. Você disse que, me deu a entender que o pessoal do layoff eram os primeiros, efetivamente. O layoff acabou já tem mais de um ano. Os trabalhadores hoje estão na ativa e a gente faz a luta pelo pagamento do salário. E eles seriam os primeiros a serem atacados em qualquer caso, não? Vai depender da negociação coletiva no qual o nosso sindicato está à frente. Foi isso que você me deu a entender. Se quiser, não, eu coloco o pode colocar. Jamais eu falei. Pelo contrário, a luta dos trabalhadores da Davi Braz começou contra as demissões e defesa. É porque ele tá confundindo. Ele acha que layoff é igual de tecnologia, né? Que o Google faz. Chama de layoff, mas é demissão. Calma, meu. Layoff é outra coisa. Dos empregos. Isso sim, mas o que você me deixou claro ali foi: esses trabalhadores estão fortemente. Eles são os primeiros trabalhadores que poderiam ser prejudicados. Não. Foi. De demissão não falei. Pode voltar a entrevista aí da Davi Braz. Não falei isso nenhuma vez, Miorim. Foi o que você me deu a entender. Não falei. Principalmente, você me deu a entender que o motivo pelo qual essas demissões estavam acontecendo era por competência... Mas não teve demissão. Não. Eram demissões, né? Não. Você isso em 2022. Sim. Isso. Não, aqui pra mim falar de Davi Braz, você tem que falar a realidade da Davi Braz. Não, é porque você levou... Ou você não compreendeu. Pegou
Pegou no pulo! História. Inclusive, Sim, 2022, 18 de março. Estava contando da história da Vibraz. Sim. Você contou que as demissões começaram a acontecer. Dia 18 de março de 2022, 420 você demissões. Efetivamente, essa liderança da Vibraz. E você suspendeu aquelas que seriam as primeiras demissões. E houve, inclusive, mais 2 tentativas de demissões que você atuou. Não foi isso? Não. Demissão foi só dia 18 de março de 2022. Depois teve um processo de layoff, suspensão temporária do contrato de trabalho, negociada com o sindicato. Mas layoff é uma coisa, demissão é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem. Não? Tem. Por quê? Os layoffs são... O layoff é um mecanismo para você garantir o emprego, Miorim. São a última etapa legal antes da demissão. Sim. Os layoffs são a última etapa legal antes da demissão. Mas a última etapa não quer dizer que foi demitido, moço. É a suspensão temporária do contrato de trabalho e nesse período um dinheiro do FAT do governo vai para pagar o que seria a antecipação se o trabalhador ele é desligado porque ele recebe o seguro-desemprego. O layoff foi utilizado no caso das demissões da Avibraz porque a empresa demitiu. Na luta a gente cancelou as 420 demissões. Teve vários layoffs, só que o processo de layoff já acabou tem mais de um ano. Hoje existe uma luta dos trabalhadores da Avibraz porque estão com 24 salários atrasados. Mas não está em discussão demissão. Mas a pergunta é... o debate da venda da empresa, que é outra situação. A pergunta é, dentro desses layoffs, que teriam sido demissões, inclusive chegaram a ser demissões, você deixou isso claro aqui, estão testemunha. Não tem nada a ver com o que você está falando da Avibraz, Miorim. Não, chegaram a ser, são 2 expressões de demissões. Então eu vou ter que ir ali... E dá uma estudada, a Avibraz é bem complexo mesmo, viu? O teu... Então, mas você tá... falando de demissão, não tem demissão na Vibraz, cara. Você falou que eles estavam demitindo. Cara, realmente... Não, cara, realmente essa confusão. Ó, o povo da tecnologia cagou o negócio, né? Porque botou na cabeça dos caras que layoff é demissão e não é, pô. Não no Brasil. 18 de março de 2022. Nós estamos em 2025. Isso. Exato. Mas 3 anos depois. Pode ter 3 anos depois, não teria um problema. O que acontece? Esses indivíduos que estão em layoff, eles foram as demissões que não ocorreram, ok? Sim. Você concorda? Sim. Cancelou as demissões e entrou de layoff. Exato. Então, só se cancela o que... Quer ler o trecho aqui da... Deixa a gente vai chegar. Só se cancela. Sim, tranquilo. Só se cancela o que existiu, não é isso? Certo. Concorda comigo? Prossiga, depois então, eu vou responder. Efetivas demissões. 18 de março de Cara, o Miorim não consegue, né? Ele não consegue não responder o negócio sem meter uma pergunta. 2022 isso, foram canceladas e entrou o layoff. Eu vi sua entrevista. Sim. Presta atenção. Sim, estou prestando atenção. Tá puto. Se esses indivíduos... Calma, Moreno. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Não é assim. Calma, Moreno. Eles foram demitidos. Por isso que foi cancelado as demissões. Se esses indivíduos foram demitidos, as suas demissões foram canceladas. E eles receberam o layoff e eles estavam numa situação periclitante. Por quê? Você deu a justificativa. Incompetência do dono da empresa. E você foi, inclusive, quando você começou... Ali sim, João Brasil. 99% das ações da empresa, isso. Exato. Que ele passou uma parte significativa do tempo gastando e esbanjando. Você mostrou você falou do apartamento dele. Eu lembro de como a entrevista foi tocada. Eu tô pegando de memória aqui, mas eu lembro de como a entrevista foi tocada. Eu assisti ela 2 vezes para ver aqui. E você disse com todas as palavras. Eles estavam a um fio quando eu entrei. E aí você disse o seguinte, quando eles estavam ao fio quando eu entrei, você disse o seguinte, essa empresa, ela atuou dessa forma por incompetência. Não foi isso? Ok. Também. Ela se tornou uma empresa ineficiente, ok? Não foi isso? Em busca de uma confirmação, né, mano? Ele tá tentando... Ele vai dizer ok, eu preciso do que ele diga ok. Você disse que a Avibraz... Falar de Avibraz é bem complexo. Fala aí que eu vou responder. Mas foi o que você disse, eu tô voltando. Sim, veja, faça a pergunta. Aí a pergunta é... Dentro dessas pessoas que poderiam ter sido demitidas, se essas pessoas tivessem sido demitidas, inclusive se você estivesse possivelmente incluso nessas demissões, será que a situação hoje da empresa não seria uma situação mais eficiente? Porque, veja só, a diferença fundamental entre o sindicato. Os sindicatos nos Estados Unidos... Pera, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá querendo que o sindicato haja em benefício da empresa? Porra, a empresa tem dono, RH, e tu quer que o sindicato haja em benefício da empresa? Porra, tu quer o quê? Quer o cu e quer raspado também, pô? babagem. Aí é foda mesmo, né?
Às vezes elas são coisas que prestam serviços a determinados setores de uma empresa, independente da sua filiação a elas. Geralmente são trabalhadores que têm experiência naquele setor em específico, só que eles não estão ligados diretamente à empresa. E como que eles cada um, né? De forma voluntária, principalmente através de acordos voluntários de pagamento feitos para essa arrecadação. Qual a diferença fundamental entre essas duas coisas? A diferença é só de onde veio o seu dinheiro. Você ganha hoje o salário como qualquer outro na Vibras, não ganha? Não, eu não trabalho na Vibras, eu trabalho na Johnson Controls Hitachi. O Johnson Controls Hitachi. Isso. Calma aí, aqui não tem como eu fazer aqui, porque ele me interrompeu várias vezes para dizer que a demissão, que era uma demissão, virou na verdade... Cancelou, não é mais demissão. Sim, mas era demissão. Mas se não aconteceu na demissão, porra, ninguém não teve seguro-desemprego, meu irmão. Meu Deus do céu. Olha só, se eu pedir um Uber e aí eu não entrar no Uber, eu não peguei o Uber, porra. Meu Deus! Você quer dizer então? Olha, se o cara quiser virar membro do canal agora, mas ele não virou membro, porra. Tá maluco? Mas não é mais! Nessa discussão eu dei um tempozinho aqui, tá? Tá, assim, mas só porque eu não tô conseguindo fechar isso assim. Conclui a pergunta. A questão é... Se essa... Ó, o chat ficou alerta aqui, ó. O chat alertou. O Miorim tá conseguindo. Enrolou, saiu da pergunta com absurdo e tamo nessa viagem. Exatamente. Não respondeu. Tamo de olho aqui, hein? Tamo fiscalizando. As pessoas tivessem sido efetivamente demitidas. Se Vossa Senhoria, inclusive, tivesse sido efetivamente demitido e tivesse aberto um espaço para certas atuações da empresa, será que todos os outros trabalhadores que sobraram não poderiam ter efetivamente espaço e organização para hoje estarem recebendo seus salários? Mandou uma pergunta, vocês viram, né? Cara, responde a pergunta. O homem é blindado contra as perguntas. Porque vamos lá. O que acontece por parte... Eu vou só terminar essa frase. Olha, será que se o céu... Ontem eu vi um meme muito bom, chat, no Threads, que era assim. A pessoa falou, cara, o céu está tão azul hoje que dá pra ver o símbolo da Universal no céu. Vocês já viram quando começa o filme? Que aparece aquele... que aparece o globo terrestre e o símbolo da Universal, assim, vindo do nada no espaço. Essa era a piada. O céu tá tão azul que eu consigo ver o logo da Universal. Será que se o céu fosse tão azul, a gente não veria o logo da Universal? É esse tipo de pergunta. O que acontece por parte de como funcionam esses cortes é que existe uma confusão entre o interesse privado daquele que está sendo cortado e daquele núcleo político que se estabelece dentro do sindicato e o melhor interesse real para todos os trabalhadores. O melhor interesse real para todos os trabalhadores é receber o máximo de renda possível daquela empresa pelo maior tempo possível. É isso que significa o melhor interesse. Você trata como se o maior número de famílias e, portanto, o maior número de pessoas que ele apoiam fosse o melhor interesse das pessoas. Mas talvez elas tivessem preferido estar recebendo seus salários há 12 meses atrás, 24. ao invés de ter... Não. É 2 anos sem salário. Eu tô dizendo que com esses cortes poderia ser que tivesse reduzido, por exemplo, 12 meses. É isso que eu tô dizendo. Certo, vamos lá. Eles poderiam ter recebido se eles tivessem esse corte. Ou seja, qual é o custo do fato que você possui... Eles tenham sido demitidos. Meu, tu perdeu o começo da pergunta, gente. O cara evitou que os caras fossem demitidos. Eles ainda estão contratados. Tem um salário atrasado? Tem, mas aí ele cobra isso na justiça. Mas eles não foram demitidos. O tempo que passou ainda conta como tempo de empresa. Se eles precisarem de justiça do trabalho, ainda conta. Você é parte integrante dessa empresa e os seus interesses também estão sendo colocados no meio dessa questão toda. Vamos lá, Miorim. Primeiro, você fez uma confusão danada aqui para falar sobre a Vibras e, de fato, a Vibras é uma situação bem complexa. Eu acho que você precisa dar uma estudada mais a fundo sobre a situação da Vibras para ter elementos para discutir a Vibras. De fato, as demissões aconteceram no dia 18 de março de 2022. Eram demissões. A partir do momento que estão canceladas, não são mais demissões. Os trabalhadores hoje estão na ativa. Foi utilizado o processo de layoff. O layoff é a suspensão temporária do contrato de trabalho, que foi uma ferramenta utilizada que nós negociamos para a manutenção dos empregos. A luta dos trabalhadores da Vibras é uma das maiores greves da história do movimento sindical brasileiro e eu tenho orgulho de estar liderando esta greve. Esta comparação que você faz a mim, relacionada à questão da Vibras, é completamente fora de qualquer tipo de lógica. Primeiro que eu não trabalho na Vibras. Então a gente poderia pegar o exemplo da fábrica que eu trabalho. Eu trabalho na Johnson Controls Hitachi, empresa que fabrica ar-condicionado. Poderia ser uma greve, uma luta na minha fábrica. Em primeiro lugar, nós trabalhamos sempre em defesa do coletivo.
Nós temos dirigentes sindicais na Avibras. Temos 2 diretores do nosso sindicato. E de forma alguma, quando a gente vai para a negociação, a gente coloca eles enquanto indivíduo. A gente trabalha com um coletivo de trabalhadores. Agora, essa sua pergunta, que seria direcionada a mim, que você até falou, posso falar de você? Fica à vontade, a gente tá aqui para fazer o debate e com a gente não tem rolo não. E novamente você cita Estados Unidos, não tem nada a ver discutir Estados Unidos com a gente discutir a situação hoje dos trabalhadores da Avibras. Os trabalhadores da Avibras, Meorim, estão com 24 salários em atrasos. E discutir a Avibras é todo um debate relacionado à soberania, é todo um debate relacionado porque a Avibras hoje é uma empresa privada. O que eu falei na minha entrevista que você falou que você viu 2 vezes? Hoje tem um dono, o João Brasil, que tem 99% das ações da empresa. Mas toda vez que eu falo de Avibras, eu falo do quê? Do governo federal. Essa é a 3ª crise que a Avibras enfrenta. E nós defendemos que a Avibras e todas as empresas que são estratégicas para o nosso país sejam estatizadas e sob o controle dos trabalhadores. Isso tem tudo a ver com o debate que nós estamos fazendo aqui, que é como melhorar a economia do país. Se você tem uma Avibras estatal, se você tem as outras empresas estratégicas do nosso país estatal, isso significa você ter o desenvolvimento da indústria nacional, isso gerar emprego, isso gerar renda, isso tem a ver com a economia do país. Então acho que a gente pode desenvolver mais aqui relacionado a esse tema de sindicato que, pela sua pergunta aqui, colocando com a Avibras, você falou até que ia fazer uma pergunta para mim, o que eu respondo para você é isso, nós trabalhamos sempre pensando no coletivo. E você não respondeu, você é contra ou a favor que o dirigente sindical lhe tenha estabilidade? A diferença, Meorim, é que talvez você nunca trabalhou com carteira assinada e que você precisou de um sindicato para te defender, para te proteger, talvez você nunca fez parte do que é essa massa da classe trabalhadora que é explorada todos os dias. Aí tem uma grande diferença pro nosso debate. Eu só pude ascender socialmente. O homem é bruto. Somente porque eu não fiz assim. Senão eu jamais teria ascendido socialmente. Não sei. Eu não teria ascendido socialmente. Eu ascendi socialmente porque eu aceitei condições que estavam abaixo de qualquer acordo coletivo. Que papo é esse? Eu ascendi socialmente porque eu escolhi uma série de opções e uma série de empresas que foram, inclusive... Eu trabalhei pra China. Isso é uma coisa que eu não falo, geralmente. Mas um dos motivos pelo qual eu hoje odeio a China é porque eu trabalhei pra China. Eu trabalhei com uma empresa chinesa chamada Coinex. Eu trabalhei com uma empresa americana chamada ShapeShift. Eu trabalhei pra... Não respondeu. Várias empresas com diversos modelos. E eu trabalhei em modelos em que eu trabalhei 24/7, muitas vezes sendo acordado 2 ou 3 da manhã, desesperado, profundamente desesperado. E por que tu fez isso, Meorim? Esse é o ponto que o cara não entende. Ele falou que um sindicato tá aqui pra proteger o interesse do trabalhador, inclusive pro trabalhador não precisar ter esse tipo de escala de trabalho. Aí o cara fala, eu me fudi. Sabe por que você fez isso, Meorim? Eu vou te falar, provavelmente porque você teve acesso a conhecimento que muito trabalhador não tem, porque muito trabalhador brasileiro mal tem chance de ir pra escola. Segundo, você fez isso porque provavelmente tinha pai e mãe bancando essa brincadeira, porque você era jovem, porra. Ver um cara de 40 anos fazer isso, tá maluco, irmão? Esse que é foda. O cara olha só pra sua própria condição e pensa que todo mundo pode fazer a mesma coisa. Não pode, irmão. As pessoas são diferentes, cara. Porra. Isso é pensar coletivamente, é pensar sobre nação, é pensar que nem todo mundo é igual a mim, porra. Nem todo mundo sabe fazer live, Meorim. Eu não posso esperar que todo mundo aja como se todo mundo fosse fazer live, porra. Porque eu tinha que trabalhar. Foi porque eu rejeitei toda e qualquer possibilidade de formalização que eu me tornei uma pessoa mais bem-sucedida a tal ponto de ter um mínimo de padrão de vida e poder ter hoje 2 filhos. É uma coisa muito clara pra mim que se eu não tivesse feito isso, eu teria ficado refém do sindicato e os sindicatos teriam me impedido de ter realmente uma vida. E eu digo diretamente hoje, é pouco visível isso, né? Você entrou na tecnicalidade não, né? Porque isso foi, na verdade, uma tentativa retórica de afirmar que as demissões que haviam sido canceladas não eram demissões de coisa alguma, porque se haviam se tornado layoffs e esses trabalhos não eram os trabalhos que estavam prestes a serem demitidos e por isso foram transformados em layoff. A gente sabe que isso, do ponto de vista lógico, não se afirmou, não foi... Porra, mas que lógica, Meorim? A lógica... Porra, caralho, que... Mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu trabalhei pra uma empresa que ela tinha sob sua égide menores aprendizes. E uma vez, uma grande construtora aqui da minha cidade falou assim, o gerente falou assim, sabe uma coisa? Eu vou demitir todo mundo aí que é menor aprendiz. De uma paulada, foda-se, não pode fazer nada. A diretora, que era a pica, foi lá pra reunião com o cara e falou assim, irmão, deixa eu te falar uma parada. Eu sei que você quer demitir todo mundo, mas eu acho que vai pegar mal no Ministério do Trabalho essas demissões em massa. Como é que você vai justificar isso? Resultado, o cara não demitiu ninguém. Por quê? Porque existe legislação, regra, é isso. Meu irmão, se depender só do gosto de empresário, só do gosto desses caras, o trabalhador só se fode, que um dia eles acordam e falam assim, não tô gostando, quero demitir. É só isso, mano. Tipo assim, eles acham
que a decisão deles é só uma decisão, mas essa decisão impacta na vida das pessoas, mano. Faz com que a gente passe fome do dia pra noite. Só porque um dia o cara olhou e falou assim, não tá mais afim. Porque ele resolveu meter o louco. Claro, se a gente quisesse, inclusive, parar esse debate, para transpor isso aqui em termos mais diretos, a gente dificilmente conseguiria fazer isso, porque é uma tentativa de lidar com a simples questão. Haverão cortes a serem feitos. Pergunta é, você é a favor do dirigente sindical ter estabilidade ou não? Foi esse? Eu sou a favor que ele não tenha... Não tem estabilidade. Que o sindicato seja uma coisa ao lado das empresas. Ao lado das empresas? Porra, então ela já tem, Miorim, sindicato de empresário, porra. Casa dos trabalhadores e não dentro da estrutura das empresas. Porque isso faz com que você confunda o seu interesse particular. Um exemplo simples, você tem uma visão nacionalista de mundo. Você acredita que o Estado burguês deveria gerir efetivamente a Vibraz. Por quê? Porque você coloca o seu próprio interesse, a forma como você poderia ter um papel de destaque efetivo e direto, e você poderia ser efetivamente uma figura muito mais responsável e capaz pelos rumos do Brasil, como uma das questões que se colocaria à frente dos interesses dos trabalhadores. Qual que é o interesse máximo dos trabalhadores? Por favor, refute isso. É receber o máximo de dinheiro da empresa por máximo de tempo. Esse é o interesse efetivo dos trabalhadores. O interesse é receber o salário que está atrasado. A Vibraz não paga nem salário, Miorim. Receber a maior quantidade de dinheiro pelo maior tempo possível. É isso o que o seu trabalhador quer? Olha, é isso ou não é isso? O trabalhador quer receber os 24 salários que estão atrasados, que eles trabalharam e não receberam. Possível pelo maior tempo possível, não é isso? O melhor acordo possível pra eles é o que eles recebem o maior... Miorim, dá uma pesquisada no que é a Vibraz. Meu querido, o problema é que eu já fiz essa pesquisa. E errou! Mas você tá falando coisa que não tem nada a ver. Sobre a história da Vibraz. Não, livro não. Tem um livro da história do sindicato e a parte da história do sindicato tá a Vibraz. Livro específico da Vibraz não tem, não. Exato. Do sindicato... Cara, é impressionante. Esse tipo de... Cara, é impressionante, né? O que ele tá tentando fazer é cavar um sim. Então, eu vou... Daqui a pouco ele pergunta, o sol é quente, né? Porque ele precisa de uma confirmação. Esse tipo de gente é o pior tipo de gente do mundo. Gente que não consegue contar uma história com abstrações, tá ligado? Sabe aquela pessoa que fala assim, tu conhece fulano, irmão de fulano? Ele vai contar uma fofoca. Conhece fulano, irmão de fulano? Tu fala, não conheço. Pronto, ele para a história e ele precisa te contar, não, fulano... Vai pra frente, irmão. Evolui a conversa, doido. São José dos Campos. Tem lá o livrinho, aí começa lá a história do movimento, aí vai mexendo lá. Eu vi essas histórias, eu vi tudo, cara, sobre você. Tudo que tava disponível na internet pra ver sobre você, eu vi. Mas o grande lance é preciso receber o máximo de dinheiro possível na maior parte do tempo. Qualquer um que tá aqui quer receber o máximo de dinheiro possível na maior parte do tempo. Quando você impediu ele de cortar, sei lá, 20 mil trabalhadores, nem sei se foram 20 mil. Impediu, 420 trabalhadores, nem foi 20 mil, você vê? 420 trabalhadores. Esse dinheiro desses 420 trabalhadores, quanto salário a mais teria sido ganho pelos outros trabalhadores? Nenhum. Durante quanto tempo, em virtude desses 24 meses? Se a gente multiplicasse o salário dele. Porque é isso que o patrão faz, né, chefe? Ele economiza dinheiro e fala assim, olha, ganhei mais dinheiro, vou distribuir os lucros aqui pros funcionários. É isso que eles fazem, né? Mano, tava rolando essa semana vários posts na internet... sobre funcionários do C6 Bank, que o banco simplesmente não pagou a PRL dos caras, mano. Ai, que delícia o verão. Os caras estavam na porta na Avenida Paulista protestando, mano. Cara, que pá! Pelos meses subsequentes da proibição, boa parte deles estarão recebendo. Tem quantos trabalhadores na Vibraz? Miorim. Tem quantos trabalhadores na Vibraz hoje? Miorim. Tem quantos trabalhadores 920. na Vibraz? 920. Então, desses 920, os outros 500 foram impedidos. A maioria foi impedida pela minoria que ia receber o corte. Você acha errado você lutar para ter emprego? Você acha errado lutar para ter 420 empregos igual nós lutamos para defender os empregos na Vibraz? As custas você acha errado? 500 pessoas. Custa por quê, Miorim? Ninguém foi demitido, meu irmão. Miorim. Essas pessoas, elas estariam recebendo salário hoje. Por que a Vibraz demitiu? Miorim, vai estudar a Vibraz pra você vir pro debate. Você não sabe nada de a Vibraz, Miorim. Eu não preciso saber. Estuda pra vir pro debate. Não dá pra discutir com você desse jeito. Preste atenção. Você falou. Por que demitiu? Por que demite alguém? Não, falta a Vibraz. Não. Claro que não. Meu Deus do céu. Ai, cara. Porra. O homem vive falando em lógica. Porra.
Vamos estudar a Avibraz. O que a Avibraz produz? Qual a importância da empresa? Estuda a Avibraz e a gente marca um debate sobre a Avibraz. Não dá pra discutir a Avibraz com você desse jeito, Miorim. Você não sabe nada de Avibraz, cara. Não tô com medo, não. Negativo. Ouvirem que você... Eu não trabalho na Avibraz. Eu prejudiquei. Você, trabalhador da Avibraz, que tá vendo essa entrevista. Eu prejudiquei lutar por 420. Eles iam receber mais salários. É claro que não ia, moço. Tá maluco? Que patrão é esse que demite? Ah, eu demiti um funcionário, o salário dele eu vou dividir pelos outros. Onde é que isso acontece, mano? Onde é que tu já viu isso? Tá maluco? É patrão, não é Robin Hood não, pô. Estuda a Avibraz. Porque hoje está todo mundo sem receber salário há 24 meses. Estuda a Avibraz pra gente debater. Você não sabe nada de Avibraz, Miorim. Eu tô baseado no que você falou, cara. Não. Foi você que disse que esses cortes iam acontecer. Você não sabe nada de Avibraz, Miorim. A Avibraz tinha 1.400 trabalhadores. Não, você tem que estudar a Avibraz e a gente marcar um debate sobre a Avibraz. Você tá achando ruim porque eu lutei pra gente garantir 420 empregos. Porque esses 420 empregos foram as custas... Você defende que o João Brasil demita? João Brasil? O João Brasil precisava... Você tá defendendo o patrão, essa que é a diferença. Você é capitalista, você defende o empresário. Foi o decisão? Sim, ele tem 99% não, foi ele que tomou a decisão. Foi o João Brasil não trabalha. Ele não vai lá, tu falou que ele... Mas ele é o dono. Mas ele tem 99% das ações. Ele tem 99%. Quem é que toma a decisão, Miorim, numa empresa de Miorim? Não é possível isso, cara. É impressionante, assim. Eu fico impressionado, cara. Caralho, bicho. Das decisões estão ele tomou a decisão. O suficiente da empresa. Claro que não. Sabe não, né, Miorim? Sabe não. Nós lutamos pra manter os empregos. Ele demitiu por causa da direção da empresa, cara. Você defende capitalista. Fala que eu defendo o trabalhador. Você defende que ele não sabe nada da empresa. Eu defendo o trabalhador. Quem decidiu quando ia demitir? Eu defendo o trabalhador. Você defende o empresário. Quem decidiu quando ia demitir? Ele que tem 99% das ações. Foi ele que olhou um dia pra empresa. Ele olhou assim... Vai estudar a Avibraz, Miorim. Acho que eu vou demitir. Vai estudar a Avibraz, Miorim, pra gente marcar um outro debate. Mas quem foi que demitiu, velho? Miorim, estuda a Avibraz pra gente marcar um outro debate. Quem demitiu foi o patrão capitalista. E o sindicato lutou junto com os trabalhadores e a gente garantiu 420 empregos. Uma luta muito importante. O patrão não trabalha, o patrão não tá nem aí pra empresa. Como o patrão decidiu quando ele ia demitir? Meu Deus do céu. Porra, meu, é difícil, hein? Porra, é difícil. Cara, cadê eu? Cadê alô, Mindinho, eu te entendo, Mindinho. Quando você fala que, mano, os capitalistas é difícil, mano. Cara, isso aqui tem nome, mano. Desculpa, isso aqui é burrice, bicho. Aí, ó, você que tá vendo esse corte, isso aqui é um exemplo claro de burrice, mano. Simples assim, mano. Ele não trabalha, ele não vai pra linha de produção, então mas ele tem o poder na mão e a caneta na mão porque ele é o dono, ele que toma a decisão. Quem quer demitir? Ele, você acha que foi ele? Você acha que ele... É claro que é ele, irmão. Chegou num dia, analisou ali, ele que fala... é o trabalhador que fala, eu quero ser demitido. Não, claro que quem escolhe quem demite é o patrão, Miorim. É o outro trabalhador que está na gestão da empresa que olhou e disse, ó, a gente precisa cortar 400... é muito inocente mesmo, né, cara? Porra, Miorim, tu realmente é dono de livraria mesmo de 20 pessoas na internet, cara. É literalmente isso. Irmão. É só assim. Cara, realmente ele nunca teve 10 centavos. Pela madrugada, bicho. 220 aqui. Miorim, estuda a Avibraz. Sabe por quê? Porque você defende a mais-valia e você acredita que quanto mais trabalhadores, quanto maior o capital variável, maior a riqueza da empresa. Miorim, ou seja, estuda a Avibraz. Por ele estaria explorando mais trabalhadores e não menos. Miorim. É isso que significa. Ó, meu Deus do céu. Eu proponho o seguinte. Aumenta ou não aumenta a mais-valia da empresa? Eu proponho o seguinte. O Miorim estudar a história da Avibraz, estudar a história do Sindicato dos Metalúrgicos e a gente marca outro debate, porque não dá pra debater com você, Avibraz. Medo! Você não entende nada, Miorim, do que é a realidade do trabalhador. O que é a Avibraz? O que a Avibraz fabrica? Por que teve a crise? Que medo! Eu tô do lado do trabalhador, você tá do lado do empresário. Essa que é a diferença. Como essas consequências poderiam ter afetado todos os outros sindicatos? Sabe por quê, Miorim? Você falou o seguinte, você falou aqui, olha... São 420 demissões. Os outros 500 poderiam ter salário. A luta na Avibraz, quando começou, tinha 1.400 trabalhadores. Demitiu 420, um terço do total de trabalhadores da fábrica. Por que ela demitiu? O que a Avibraz fabrica? A Avibraz fabrica míssil, a Avibraz fabrica foguete, a Avibraz fabrica lançador de míssil. A Avibraz, historicamente, produz para quem? Para o Oriente Médio. Teve pandemia, não teve contrato. Então precisa fazer um debate a fundo para estudar o que é a Avibraz e o porquê que
que o nosso sindicato defende a estatização e por que que a gente tá nessa luta. Você, trabalhador da Avibras, que tá com 24 salários em atraso, você que tinha sido demitido, fruto da nossa luta, a gente conseguiu manter os empregos. E aí vamos debater economia. Os empregos na Avibras, que são salários diferentes do que é a média de mercado, pelo que é produzido na empresa, se a gente consegue fazer com que a Avibras volte a funcionar, é geração de emprego, é geração de renda. Então vamos debater aqui o que é o tema do programa, a economia. Quanto mais e é a vez da minha pergunta, certo? Quanto mais empregados, mais exploração. Não, calma, ele fraco, Miorim, fraco. Não, por enquanto parece que tá tranquilo. Sim, mas eu tenho direito de fazer a minha pergunta também, tem que ter regra, né? Aqui, ó, só pra galera entender aqui, se inscreve aí no canal, dá like. Tá bem cortado. Vamos tentar deixar concluir uma razão. Não. E o tá beleza, então? De boa, vamos ao debate. De boa? Tranquilo. É que é a vez da minha pergunta. Não, beleza. Sim, olha aqui, fazer, por favor, faça. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, que não estava sendo feita. É o seguinte. Enquanto você estiver falando aí, que eu tô sempre marcando o tempo aqui, que é aquele lance dos 5 minutos. Quando começa a cortar e voltar aqui, cada hora que o Miorim falar, por exemplo, que for no seu tempo, eu pauso o seu tempo, por isso está estendendo mais de 5 minutos. Porque se o Miorim falar no seu tempo, eu dou pause aqui, continuo correndo, mas continuo correndo no seu tempo. Então, olha aqui, enquanto você estiver falando, se você tiver em dúvida se o tempo que eu estou marcando é seu ou do Miorim, se você estiver falando e o tempo que estiver correndo for seu, eu vou estar apontando para você aqui, que você tem noção, tá ligado? Ó, tranquilo. O tempo que tá correndo é seu, a preferência de falar é sua. Perfeito. Se o Miorim tiver no tempo dele, a preferência de falar vai ser dele. Excelente. Beleza? Ok. Só pra vocês terem uma noção de quem tá. Vamos lá. Perfeito. Não. Rapaz, ó, isso aqui tá uma loucura. Mas tá muito louco. Pô, tá divertido. Ó, eu vou cortar por aqui pra gente fazer outro. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo todo dia. Beijo, obrigado. Cara, rapaz, que loucura, hein?